Milionário levava a noiva ao cartório até ver a ex atravessando a rua com gêmeas. O que deveria ser apenas mais um dia marcado por promessas, assinaturas e sorrisos calculados começa de forma completamente diferente. O carro de luxo avança devagar pelo trânsito intenso de uma manhã comum no centro da cidade. O ar-condicionado ameniza o calor típico, mas não consegue acalmar a tensão que se espalha pelo interior do veículo. No banco de trás, documentos cuidadosamente organizados, horários planejados, uma vida inteira desenhada para seguir em linha reta. No banco da frente, o milionário respira fundo, certo de que está prestes a dar mais um passo seguro rumo ao futuro que construiu com tanto esforço. Ao lado dele, a noiva observa o movimento da rua, confiante de que nada poderia sair do controle naquele dia. Então o inesperado acontece. O carro reduz a velocidade ao se aproximar da faixa de pedestres. Do outro lado da rua, entre pessoas apressadas e vendedores ambulantes, surge alguém que não deveria mais fazer parte daquela história. Uma mulher atravessa a rua segurando a mão de duas meninas idênticas. Os cabelos presos com cuidado simples, mochilas gastas, passos sincronizados. O tempo parece se alongar por alguns segundos. O coração do milionário falha uma batida. Há algo nelas que chama a atenção de forma quase dolorosa, algo impossível de explicar naquele instante. Ele sente um aperto no peito, uma sensação antiga que pensava ter deixado para trás. Nada é dito. Nenhum olhar se cruza de forma direta. O carro segue. O sinal abre. A cidade continua barulhenta, indiferente ao terremoto silencioso que acaba de começar. Essa história começa exatamente nesse momento, quando um passado mal resolvido cruza o caminho de um futuro cuidadosamente planejado. E se você já sentiu que a vida pode mudar em poucos segundos, aproveita agora para curtir essa história. Comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque o que começa aqui vai mexer com emoções profundas, decisões difíceis e verdades que insistem em vir à tona. Ao longo dos próximos meses, nada será simples. O milionário, conhecido por controlar cada detalhe dos seus negócios, começa a perder o domínio sobre aquilo que nunca conseguiu administrar bem: sentimentos. Por fora, continua sendo o homem respeitado, bem-sucedido, convidado para eventos importantes e decisões de alto nível. Por dentro, passa a carregar perguntas que não encontram respostas fáceis. Quem são aquelas meninas? Por que aquela semelhança incomoda tanto? E por que o passado resolveu aparecer justamente no dia em que ele tentava oficializar um novo começo? Enquanto isso, a noiva percebe mudanças sutis. O silêncio prolongado durante o trajeto, o olhar distante, a dificuldade em manter conversas que antes fluíam naturalmente. Ela tenta ignorar, atribuir ao nervosismo do compromisso, mas pequenas atitudes começam a se repetir. Mudanças de humor, agendas remarcadas, uma atenção dividida. O futuro que ela idealizou passa a parecer menos sólido, embora ainda não saiba exatamente o motivo. Do outro lado da cidade, a mulher que atravessou a rua com as meninas segue sua rotina simples. Escola, trabalho, cuidados diários. Ela aprendeu a não esperar por soluções fáceis nem por pessoas que escolheram ir embora. Sua prioridade sempre foi garantir estabilidade emocional e dignidade às filhas. Ainda assim, o reencontro inesperado desperta lembranças que ela manteve guardadas por muito tempo. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Ela sabe que certos encontros nunca são apenas coincidência. A história se desenrola no Brasil real, onde contrastes convivem lado a lado. Bairros nobres com prédios imponentes e ruas arborizadas dividem a mesma cidade com regiões simples, cheias de vida, feira livre, vozes altas e cheiro de comida caseira. Esses cenários não são apenas pano de fundo. Eles influenciam escolhas, ampliam conflitos e revelam desigualdades emocionais e sociais que moldam cada personagem. O milionário começa a revisitar lugares que não frequentava mais. Praças públicas, escolas de bairro, eventos comunitários que antes só faziam parte de relatórios frios agora ganham outro significado. Cada passo nessa direção exige esforço e gera consequências. O tempo dedicado a essas novas preocupações começa a cobrar seu preço nos negócios e no relacionamento atual. Nada vem sem custo. Nenhuma aproximação acontece sem resistência. Há obstáculos claros no caminho. O medo de assumir responsabilidades que podem mudar tudo. A pressão social para manter aparências. O receio de ferir pessoas que não merecem sofrer. E, acima de tudo, o confronto interno com a própria história, aquela parte que foi deixada de lado em nome do sucesso.
As conexões emocionais se constroem devagar. Não há soluções rápidas nem decisões impulsivas sem impacto. Cada conversa interrompida, cada silêncio prolongado, cada gesto de cuidado carrega peso. As meninas, mesmo sem entender a complexidade dos adultos, percebem quando algo muda no ar. A noiva sente o distanciamento crescer, ainda tentando salvar o que acredita ser seu futuro. A mulher do passado luta para proteger o presente das filhas, mesmo sabendo que a verdade pode ser impossível de conter por muito tempo. Essa não é apenas uma história sobre riqueza ou romance. É sobre escolhas tardias, responsabilidades inesperadas e o preço real de cada decisão. O sucesso aqui não acontece de uma vez. Ele é construído aos poucos, com sacrifícios visíveis, renúncias dolorosas e muita vulnerabilidade. O ambiente muda, as pessoas mudam, e nada permanece igual depois que a verdade começa a se desenhar. Se você gosta de histórias que prendem do começo ao fim, com reviravoltas emocionantes, conflitos humanos profundos e situações que poderiam acontecer na vida real, fica comigo até o final. Curta, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque essa jornada está só começando, e cada detalhe pode mudar completamente o destino de todos os envolvidos. O carro importado seguia lentamente entre os prédios antigos do centro, refletindo nas janelas espelhadas uma vida construída com precisão, contratos e decisões frias. O volante firme nas mãos denunciava controle, mas o peito carregava um aperto difícil de explicar. O dia estava quente, típico de uma manhã brasileira em que o sol parece cobrar pressa de todos. Dentro do carro, o silêncio era interrompido apenas pelo som distante das buzinas e pelo leve ajuste do cinto de segurança da mulher sentada ao lado. Ela sorria, confiante, segurando uma pasta com documentos. Para ela, aquele era o dia mais importante de sua vida. O cartório não estava longe. Poucos minutos separavam o presente de um futuro oficialmente selado. Tudo havia sido planejado nos mínimos detalhes, desde a escolha da data até o almoço reservado em um restaurante elegante após as assinaturas. Nada fora deixado ao acaso. Ele respirou fundo ao parar no semáforo. Observou as pessoas atravessando a rua, vendedores ambulantes oferecendo água gelada, o barulho metálico de um carrinho de pipoca sendo empurrado com esforço. Era um cenário comum, quase banal, mas que naquele instante se transformaria em algo impossível de ignorar. Quando o sinal abriu para os pedestres, ela surgiu. Vinha do outro lado da rua, vestindo roupa simples, o cabelo preso de forma prática, o olhar atento às duas meninas que segurava pelas mãos. As crianças caminhavam no mesmo ritmo, idênticas em cada detalhe visível. Mesma altura, mesmos gestos, o mesmo jeito de franzir a testa diante do barulho da cidade. As mochilas balançavam levemente nas costas pequenas, e uma delas falava animadamente enquanto a outra escutava com atenção. O mundo pareceu diminuir de volume. Ele sentiu o ar faltar. O volante escorregou um pouco sob seus dedos. Um frio percorreu a espinha, seguido por uma onda de calor no rosto. Havia algo naquelas meninas que atingia diretamente um lugar que ele mantinha fechado havia anos. Não era apenas semelhança física. Era uma sensação profunda, quase instintiva, que não obedecia à lógica que sempre guiou sua vida. A mulher ao lado percebeu a mudança. O sorriso se desfez aos poucos enquanto ela seguia o olhar dele pela janela. "Está tudo bem?" perguntou, com a voz suave, tentando compreender aquele silêncio repentino. Ele não respondeu de imediato. Engoliu seco, piscou algumas vezes, como se tentasse afastar uma imagem persistente. O sinal abriu para os carros. Buzinas soaram atrás deles. "Sim, só me distraí", disse, acelerando devagar. O carro seguiu, deixando para trás a faixa de pedestres, a mulher, as meninas e um passado que se recusava a permanecer enterrado. Durante o restante do trajeto, ele falou pouco. Respondeu automaticamente às perguntas, concordou com comentários, mas sua mente estava longe. A imagem das gêmeas atravessando a rua se repetia sem cessar. Cada detalhe ganhava força. O jeito como uma delas ajeitou a sandália. A outra olhando curiosa para o carro parado. Pequenos gestos que agora pareciam enormes. Ao estacionar em frente ao cartório, o prédio simples contrastava com o luxo do carro. Ele desligou o motor, mas não se mexeu de imediato. Sentiu o peso da pasta de documentos em suas mãos como se fosse algo muito maior do que papéis. A mulher ao lado percebeu a hesitação. "Nervoso?" perguntou, tentando sorrir de novo. "Um pouco", respondeu,
sem mentir completamente. Entraram. O ambiente cheirava a papel, café antigo e produto de limpeza. Pessoas aguardavam sentadas em cadeiras de plástico, cada uma com sua própria história, seus próprios motivos para estar ali. Para ele, aquele lugar sempre fora apenas uma formalidade. Contratos, registros, garantias. Mas agora havia algo diferente, algo que não se encaixava na rotina. Enquanto aguardavam, ele se levantou para ir até o banheiro, dizendo que precisava lavar o rosto. Diante do espelho, encarou a própria imagem. Um homem bem-sucedido, respeitado, acostumado a vencer. Mas os olhos denunciavam inquietação. Apoiado na pia fria, deixou escapar um suspiro longo. Memórias antigas começaram a emergir. Um relacionamento do passado, encerrado de forma apressada quando a carreira exigiu escolhas duras. Ele sempre acreditou que havia feito certo, que seguir em frente era necessário. Nunca olhou para trás. Até agora. Do outro lado da cidade, a mulher que atravessara a rua seguia sua rotina. Levou as meninas até a escola pública, conversou rapidamente com a professora, garantiu que ambas haviam tomado café. O pátio estava cheio de vozes infantis, risadas, passos apressados. Ao se despedir, sentiu o coração apertar sem entender exatamente por quê. O encontro inesperado também a abalara, embora tentasse se manter firme. Ela aprenderá, ao longo dos anos, que a estabilidade das filhas dependia do seu equilíbrio. De volta ao cartório, ele retornou ao salão. Sentou-se ao lado da mulher que esperava se tornar sua esposa. O nome deles foi chamado. Levantaram-se. Caminharam até a mesa onde seriam orientados. Ele sentiu as pernas pesarem, mas seguiu. As palavras do atendente ecoavam distantes. Assinaturas, confirmações, datas. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Em determinado momento, a caneta parou em sua mão. Ele olhou para o papel e, pela primeira vez, sentiu medo de assinar algo sem entender todas as consequências. "Está tudo certo?" perguntou o funcionário, percebendo a pausa. Ele respirou fundo novamente. "Sim, só preciso de 1 minuto." O silêncio que se formou foi desconfortável. A mulher ao seu lado encarou, surpresa. Ele se levantou, pediu licença e saiu do salão, caminhando até a área externa do prédio. O sol bateu forte em seu rosto. O barulho da rua parecia mais alto agora. Pessoas passavam apressadas, alheias ao turbilhão que tomava conta dele. Sentado em um banco próximo, passou a mão pelos cabelos, fechou os olhos por alguns segundos. Pensou em tudo o que havia construído, em tudo que estava prestes a oficializar. E pensou, contra a própria vontade, nas 2 meninas atravessando a rua. Não havia respostas ainda. Apenas perguntas que começavam a se impor com força. A vida que sempre seguiu sob controle dava sinais claros de que algo estava prestes a mudar, quer ele quisesse ou não. Dentro do cartório, a mulher aguardava, sentindo uma inquietação crescer. Do outro lado da cidade, 2 meninas brincavam no pátio da escola, sem saber que, naquele mesmo dia, seus destinos haviam sido tocados por um fio invisível. Nada havia sido decidido. Nada havia sido dito. Mas o primeiro movimento já estava feito, e a partir daquele instante, nenhuma escolha seria simples novamente. Amanhã avançava sem pressa, mas dentro dele tudo parecia atropelado. Do lado de fora do cartório, o calor refletia no asfalto e criava uma sensação abafada, quase sufocante. Ele permaneceu sentado por alguns minutos, observando o vai e vem das pessoas, tentando organizar pensamentos que insistiam em se misturar. Nada naquela cena externa justificava o turbilhão que crescia por dentro, mas a imagem das gêmeas atravessando a rua continuava viva, insistente, impossível de ignorar. Dentro do prédio, a mulher que o acompanhava aguardava em silêncio. A pasta de documentos repousava sobre o colo, agora mais pesada do que antes. Ela tentava se convencer de que aquilo era apenas nervosismo, algo comum em dias decisivos. Ainda assim, um desconforto discreto começava a se instalar. O atraso não combinava com o homem metódico que ela conhecia. Ele sempre fora pontual, direto, seguro. Aquela pausa prolongada destoava de tudo o que ela esperava. Do lado de fora, ele passou a mão pelo rosto, sentindo a pele quente. Lembrou-se de quando acreditava que sucesso era sinônimo de controle absoluto. Empresas crescendo, números positivos, reconhecimento social.
Tudo parecia organizado em prateleiras bem definidas. Agora, porém, uma simples cena de rua havia desmontado essa estrutura com uma facilidade assustadora. Levantou-se e caminhou alguns passos, parando perto de uma banca de jornal. O cheiro de papel impresso misturava-se ao de café recém-passado vindo de um bar próximo. Sons comuns, cotidianos, mas que naquele momento pareciam amplificados. Ele comprou uma garrafa de água e bebeu devagar, tentando esfriar não apenas o corpo, mas também a mente. Pensou na mulher do passado. Não pensava nela havia anos, pelo menos era o que acreditava. Sempre evitara revisitar aquela fase da vida, convencido de que decisões difíceis eram necessárias para crescer. O relacionamento havia ficado para trás junto com o período em que ainda buscava seu espaço no mundo. Não houve brigas escandalosas, nem despedidas dramáticas. Apenas um afastamento silencioso, alimentado por prioridades diferentes. Agora, aquele silêncio cobrava seu preço. Enquanto isso, em um bairro mais afastado do centro, a rotina seguia outro ritmo. A mulher que atravessara a rua com as meninas caminhava pelas calçadas conhecidas, sentindo o peso discreto do reencontro inesperado. Ela não comentou nada com as filhas. Preferiu preservar a leveza da manhã. Preparou o almoço, organizou a casa simples, abriu as janelas para deixar o vento circular. Mesmo assim, o coração batia diferente. Ela lembrava claramente do homem que fora parte de sua vida. Ambicioso, determinado, mas também afetuoso em momentos raros. O fim não havia sido fácil, mas fora necessário. Criar duas crianças exigia estabilidade, algo que ela precisou construir sozinha. Ao longo dos anos, aprendeu a se virar, a adaptar sonhos, a encontrar força onde antes havia apenas medo. O reencontro reacendia perguntas que ela aprenderá a silenciar. No cartório, o clima mudava aos poucos. Pessoas entravam e saíam, assinaturas eram feitas, histórias começavam e outras se encerravam. A mulher sentada aguardando começou a sentir o olhar curioso de alguns funcionários. Levantou-se, caminhou até a recepção e perguntou, com educação, se poderiam aguardar mais alguns minutos. Disse que o noivo precisava resolver algo urgente. Ao dizer essas palavras, sentiu um leve aperto no peito. Pela primeira vez, a palavra urgente parecia carregar um significado que ela não compreendia totalmente. Do lado de fora, ele decidiu retornar. Sabia que não podia simplesmente desaparecer. Entrou novamente no prédio, sentindo o ar mais frio do ambiente fechado. Caminhou até ela, pediu desculpas pelo atraso, tentou explicar que não estava se sentindo bem. Ela observou seu rosto com atenção, percebendo algo diferente no olhar. Não era apenas nervosismo. Havia ali um conflito mais profundo. Sentaram-se novamente. O funcionário retomou as orientações. Ele ouviu, assentiu, mas a caneta voltou a pesar em sua mão. Pensou no futuro que estava prestes a oficializar e no passado que surgira sem aviso. Pensou no que significava assumir um compromisso sem entender completamente o que ainda precisava ser resolvido. Depois de alguns segundos de silêncio, tomou uma decisão inesperada. Disse que precisava adiar. Não usou palavras duras, nem justificativas elaboradas. Apenas afirmou que não estava pronto naquele momento. O impacto foi imediato. O ambiente pareceu encolher. A mulher ao seu lado empalideceu. O funcionário tentou manter a postura profissional, explicando procedimentos, mas o clima já estava marcado. Eles saíram do cartório juntos, porém distantes. Do lado de fora, o sol continuava brilhando, indiferente ao que acabará de acontecer. Ela tentou entender, perguntou se havia feito algo errado, se era medo, se era apenas ansiedade. Ele respondeu pouco. Disse que precisava de tempo, que havia coisas que surgiram de repente, que não podia explicar tudo naquele instante. Cada palavra soava insuficiente. No carro, o silêncio se instalou de forma pesada. O trajeto de volta pareceu mais longo. Ela olhava pela janela, tentando conter a decepção. Ele mantinha os olhos na rua, revivendo a cena das gêmeas mais uma vez. Sabia que aquela decisão teria consequências. O adiamento não era apenas burocrático. Era emocional, social, pessoal. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou entre pessoas próximas. Amigos perguntavam, familiares comentavam, especulações surgiam. Ele tentou se manter focado no trabalho, mas a concentração falhava.
Reuniões importantes eram interrompidas por pensamentos insistentes. Relatórios ficavam abertos sem leitura. Pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro não era capaz de silenciar o incômodo interno. Ele começou a passar por lugares que antes ignorava. Escolas públicas, praças, ruas residenciais. Dizia a si mesmo que eram apenas desvios ocasionais, mas no fundo sabia que procurava algo, mesmo sem admitir. Cada vez que via crianças brincando, sentia uma mistura de curiosidade e receio. Não havia certezas, apenas intuições que cresciam. A mulher que tivera o casamento adiado também vivia seu próprio conflito. Tentava manter a rotina, mas a segurança que sentia começava a ruir. Ela questionava o passado dele, perguntava-se se conhecia realmente o homem com quem pretendia dividir a vida. A ausência de respostas claras alimentava inseguranças. Ainda assim, parte dela queria acreditar que tudo poderia ser resolvido. Do outro lado, a mãe das meninas seguia protegendo as filhas de qualquer turbulência. Levava-as à escola, ajudava nas tarefas, preparava o jantar ouvindo histórias infantis. Em alguns momentos, porém, se pegava observando as duas em silêncio, percebendo traços familiares que antes não lhe causavam estranhamento, mas que agora pareciam ganhar outro significado. O tempo avançava, e as peças começavam a se mover lentamente, como se algo maior estivesse sendo preparado. Nada ainda era dito em voz alta. Nenhuma verdade vinha à tona. Mas o adiamento no cartório havia aberto uma fenda irreversível. As decisões que antes pareciam simples agora exigiam coragem, responsabilidade e enfrentamento. O milionário entendia, mesmo sem admitir, que aquele encontro inesperado não havia sido apenas uma coincidência sem importância. A vida, que sempre seguirá sob regras claras, agora parecia exigir dele algo que nunca aprenderá a fazer bem: encarar sentimentos, assumir consequências e aceitar que nem tudo pode ser resolvido com planejamento. E assim, enquanto a cidade seguia seu ritmo normal, 3 caminhos distintos avançavam em direção a um ponto inevitável, ainda invisível, mas cada vez mais próximo. Os dias seguintes ao adiamento no cartório avançaram com uma estranheza difícil de explicar. Nada havia mudado de forma visível, mas tudo parecia diferente. O milionário manteve sua rotina de trabalho, continuou indo ao escritório, participou de reuniões importantes e assinou documentos relevantes, porém sua presença era apenas física. A mente insistia em retornar àquela manhã, à faixa de pedestres, as 2 meninas de mãos dadas. Cada tentativa de se concentrar terminava no mesmo ponto. O escritório, antes um lugar de decisões rápidas e certezas, agora parecia abafado. O ar-condicionado funcionava perfeitamente, mas ele sentia calor. Observava a cidade do alto, através das grandes janelas, vendo carros, pessoas, ônibus lotados. Tudo seguia em movimento, menos ele. A sensação era de estar parado no tempo enquanto o mundo continuava avançando. Em casa, o clima também havia mudado. A mulher que aguardava se tornar sua esposa tentava manter a normalidade, mas o silêncio se alongava entre eles. Conversavam sobre assuntos práticos, compromissos, horários, mas evitavam o que realmente importava. Ela carregava uma mistura de mágoa e confusão. Não se sentia traída, mas sentia que algo lhe escapava. À noite, deitada ao lado dele, percebia o corpo tenso, o sono inquieto, os longos momentos acordado encarando o teto. Ele, por sua vez, lutava contra um conflito interno que nunca experimentara daquela forma. Sempre acreditara que sentimentos eram obstáculos, distrações que precisavam ser controladas. Agora, porém, era justamente o controle que lhe escapava. Tentava convencer a si mesmo de que precisava apenas de tempo para reorganizar pensamentos. Mas no fundo sabia que o problema não desapareceria sozinho. Em um dos poucos momentos de pausa, decidiu sair mais cedo do escritório. Não avisou ninguém. Entrou no carro e dirigiu sem destino certo. As ruas mudavam aos poucos, os prédios altos davam lugar a casas simples, muros pintados, crianças brincando nas calçadas. O cheiro de comida caseira vinha das janelas abertas. Era um Brasil que ele conhecia pouco, apesar de viver ali a vida inteira. Sem perceber, aproximou-se da região onde havia visto as meninas pela primeira vez. O coração acelerou. Diminuiu a velocidade, observou os arredores com atenção. Não havia nada de extraordinário naquele bairro, mas algo puxava para ali. Estacionou o carro a alguns metros de uma escola pública. Ficou dentro do veículo, observando. O horário de saída se aproximava.
Portões se abriram, vozes infantis tomaram conta da rua, mães irresponsáveis aguardavam do lado de fora. Ele sentiu um nó no estômago. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas permanecia ali, imóvel, como se aquele fosse um passo necessário. Do outro lado do portão, a mulher aguardava as filhas. Conversava com outra mãe, comentava sobre tarefas escolares, sobre o preço dos alimentos no mercado. A rotina seguia simples, previsível. Quando as meninas surgiram correndo, ela sorriu, abriu os braços e as acolheu. O gesto despertou nele uma emoção inesperada, quase dolorosa. Havia carinho, cuidado, proteção. Algo que ele nunca havia presenciado de perto naquele contexto. Ele não saiu do carro. Limitou-se a observar a distância. Viu quando uma das meninas apontou para um cachorro que passava, viu o riso espontâneo, o jeito como a outra segurava firme a mão da mãe ao atravessar a rua. Pequenos detalhes que se gravaram em sua memória com força. Ao voltar para casa naquela noite, o peso no peito parecia maior. A mulher percebeu. Perguntou se ele estava bem, se queria conversar. Ele respondeu que estava cansado, que precisava apenas descansar. Não era mentira completa, mas também não era verdade inteira. Deitou cedo, mas o sono demorou a chegar. Nos dias seguintes, passou a repetir aquele caminho em horários diferentes. Sempre com cautela, sempre à distância. Não falava com ninguém, não se aproximava. Apenas observava. Tentava entender por que aquilo era tão importante, porque sentia aquela necessidade quase física de estar ali. A resposta começava a se formar, mesmo sem palavras. Enquanto isso, a mulher que cuidava das meninas também sentia mudanças internas. Não sabia explicar, mas percebia uma inquietação crescente. Às vezes tinha a sensação de estar sendo observada, mas afastava o pensamento. A vida já exigia esforço demais para alimentar paranoias. Ainda assim, em alguns momentos, recordações antigas surgiam com força. Lembranças de um relacionamento interrompido, de promessas não feitas, de decisões tomadas com base na necessidade. Ela sempre acreditara que havia feito o certo. Criar 2 filhas sozinha não fora fácil, mas era motivo de orgulho. Nunca pedirá ajuda, nunca procurar o passado. Agora, porém, aquele encontro inesperado mexera com estruturas que ela julgava sólidas. Não desejava conflito, apenas temia que a tranquilidade construída com tanto esforço pudesse ser ameaçada. A mulher que tivera o casamento adiado também vivia seu próprio processo. Tentava conversar com amigas, buscar conselhos, mas sentia vergonha de expor a situação. Dizia a si mesma que tudo se resolveria, que ele apenas precisava de um tempo. Ainda assim, passou a observar comportamentos que antes não notava. Saídas inesperadas, distrações frequentes, respostas evasivas. A confiança, que sempre fora natural, começava a exigir esforço. Em uma noite chuvosa, enquanto o barulho da água batia nas janelas, ela decidiu confrontá-lo de forma mais direta. Perguntou se havia algo do passado que ele não lhe contará, se existia alguém ou alguma situação que ainda não estivesse resolvida. Ele ouviu em silêncio, sentindo o peso das palavras. Respondeu que não havia outra pessoa em sua vida, mas admitiu que o passado havia ressurgido de forma inesperada. Disse que precisava entender algumas coisas antes de seguir adiante. Ela aceitou a resposta, mas não se sentiu aliviada. A incerteza era pior do que uma verdade dura. Mesmo assim, escolheu esperar, acreditando que o amor que construíram merecia paciência. O milionário, por sua vez, começou a buscar respostas de forma mais racional. Revisou datas antigas, períodos específicos de sua vida, viagens, decisões tomadas. Os números, sempre tão claros para ele, agora se misturavam a emoções. Quanto mais pensava, mais as coincidências deixavam de parecer simples acaso. Em um fim de semana, decidiu caminhar por uma praça próxima à escola. Sentou-se em um banco, observou famílias, crianças correndo, vendedores de algodão doce. O cheiro adocicado misturava-se ao som distante de uma música popular tocada em um rádio portátil. Era um ambiente simples, mas cheio de vida. Ele percebeu o quanto sempre viverá afastado daquele tipo de cena. Ali, sentado, sentiu algo que raramente permitia a si mesmo. Vulnerabilidade. Reconheceu o medo de assumir responsabilidades que poderiam mudar sua vida para sempre. Reconheceu também o desejo de não fugir novamente. Não sabia ainda como agir, nem quais palavras usar,
mas começava a entender que ignorar não era mais uma opção. Enquanto o céu começava a escurecer e as luzes da praça se acendiam, ele se levantou com uma decisão silenciosa. Precisava enfrentar a verdade, fosse qual fosse. Sabia que isso exigiria coragem, sacrifícios e conversas difíceis. Mas, pela primeira vez desde o encontro na rua, sentiu que fugir seria a pior escolha. A cidade seguia viva, cheia de contrastes e histórias cruzadas. 3 vidas caminhavam paralelas, cada uma carregando dúvidas, expectativas e medos. Nada ainda havia sido dito em voz alta, mas o silêncio já não era confortável. O tempo avançava, e com ele a certeza de que mudanças profundas estavam em curso. A decisão silenciosa tomada na praça não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, nos dias seguintes o milionário sentiu o peso dessa escolha crescer a cada amanhecer. Encarar a verdade exigia mais do que coragem momentânea. Exigia romper padrões antigos, abandonar o conforto da negação e aceitar que algumas perguntas não poderiam mais ser adiadas. Ainda assim, ele seguia adiando o primeiro passo concreto, como se o simples fato de admitir internamente já fosse suficiente por enquanto. O escritório continuava funcionando como sempre. Secretárias organizavam agendas, telefones tocavam sem parar, contratos aguardavam assinatura. Tudo seguia o fluxo habitual, mas ele estava diferente. Passava mais tempo olhando para a janela do que para a tela do computador. Em reuniões, ouvia mais do que falava. Os sócios perceberam a mudança, mas atribuíram ao estresse pessoal. Ninguém imaginava que a maior negociação da vida dele não envolvia cifras, mas sentimentos. Em casa, o clima permanecia delicado. A mulher que aguardava o casamento adiado tentava manter a rotina, preparando o jantar, organizando compromissos sociais, fingindo normalidade diante dos conhecidos. Por dentro, porém, a insegurança crescia. Ela sentia que algo escapava ao seu controle e isso a deixava inquieta. Sempre acreditara que o relacionamento se sustentava em diálogo e transparência, mas agora percebia brechas silenciosas difíceis de preencher. Ele observava essa tensão com culpa. Sabia que estava ferindo alguém que não merecia ser machucada. Cada vez que a via arrumando a mesa ou comentando algo banal, sentia o peso de não conseguir ser honesto por completo. Tentava escolher o momento certo, mas o momento nunca parecia adequado. Sempre havia uma reunião importante, um compromisso social, um cansaço acumulado. Do outro lado da cidade, a mulher que criava as meninas sozinha também vivia dias de reflexão. Desde o reencontro inesperado, passou a notar pequenos detalhes que antes ignorava. Um carro diferente estacionado na rua, um olhar prolongado ao redor da escola, uma sensação estranha de que algo estava prestes a mudar. Tentava afastar esses pensamentos, focando no que sempre fizera de melhor, cuidar das filhas. As meninas, alheias à complexidade dos adultos, seguiam com suas descobertas diárias. Comentavam sobre a professora, sobre um desenho feito na aula, sobre o lanche preferido. A casa simples se enchia de vozes infantis, risadas e pequenas discussões. Para a mãe, aquilo era o centro de tudo. Qualquer coisa que ameaçasse essa estabilidade despertava um instinto imediato de proteção. Em uma tarde comum, enquanto ajudava as filhas com a tarefa escolar, a mulher se pegou observando os traços das meninas com mais atenção. O formato dos olhos, o jeito concentrado ao segurar o lápis, a expressão séria quando algo não dava certo. Sentiu um aperto no peito. Não era arrependimento, mas uma consciência crescente de que certas verdades não podem ser escondidas para sempre sem cobrar um preço. O milionário, por sua vez, decidiu dar um passo além da observação distante. Usou um recurso que sempre dominara bem: informação. Começou a pesquisar discretamente sobre a escola, os projetos comunitários do bairro, eventos abertos ao público. Não queria invadir, apenas se aproximar de forma legítima. Encontrou um anúncio de uma reunião aberta para pais e responsáveis sobre melhorias na infraestrutura escolar, marcada para o sábado seguinte. A ideia ficou martelando em sua cabeça durante dias. Participar daquele encontro seria um avanço concreto, mas também um risco. Ele poderia ser visto, reconhecido, questionado. Mesmo assim, sentia que precisava sair da posição confortável de espectador. Na sexta-feira à noite, decidiu que iria. No sábado, vestiu roupa simples, algo que raramente fazia fora de momentos muito específicos. Deixou o carro em uma rua mais afastada e caminhou até a escola. O pátio estava cheio de cadeiras improvisadas. Algumas famílias conversavam animadamente,
crianças corriam ao redor. O ambiente era simples, mas acolhedor. O cheiro de café passado na hora se misturava ao de bolo caseiro trazido por algumas mães. Ele sentou-se em uma das cadeiras do fundo, tentando não chamar atenção. Observava tudo com cuidado, absorvendo aquele universo que sempre existira fora de seu cotidiano. Em determinado momento, ela entrou com as meninas. Ele sentiu o coração acelerar. Elas se sentaram mais à frente, próximas a outras famílias conhecidas. A mulher parecia à vontade, cumprimentando pessoas, trocando sorrisos. Durante a reunião, assuntos práticos foram discutidos. Falta de material, necessidade de reparos, projetos culturais. Ele ouviu atentamente. Quando surgiu a oportunidade de apoio financeiro para melhorias, sentiu todos os olhares se voltarem para ele, mesmo sem saberem quem ele era de fato. Tomou coragem e se manifestou, dizendo que representava um grupo interessado em colaborar com iniciativas educacionais locais. A reação foi positiva. A diretora agradeceu, explicou necessidades, anotou contatos. Ele falou pouco, mas o suficiente para se integrar ao ambiente. A mulher das meninas o observou com curiosidade. Não o reconheceu de imediato, mas sentiu algo familiar em sua postura, em seu jeito de ouvir. Um leve desconforto surgiu, mas foi deixado de lado diante das preocupações práticas. Após a reunião, algumas pessoas se aproximaram para conversar. Ele manteve a discrição, respondeu educadamente, trocou informações. Em um momento breve, seus olhares se cruzaram. Não houve palavras. Apenas um reconhecimento silencioso. Ela sentiu o estômago revirar. Ele desviou o olhar, respeitando o espaço. Ao voltar para casa naquele dia, ele carregava uma mistura de alívio e tensão. Havia dado um passo real, ainda que pequeno. Ao mesmo tempo, sabia que aquilo tornava tudo mais concreto. Não era mais apenas uma imagem distante. Era uma presença real, um envolvimento que não poderia ser desfeito com facilidade. Em casa, a mulher que aguardava o casamento percebeu algo diferente. Ele parecia mais pensativo, mas também mais determinado. Perguntou onde ele estivera. Ele respondeu de forma vaga, dizendo que participará de uma reunião comunitária. Ela estranhou, mas não questionou naquele momento. Guardou a informação, sentindo que aquela resposta escondia algo maior. Nos dias seguintes, o envolvimento dele com projetos sociais da região aumentou. Visitou a escola mais vezes, sempre de forma discreta, oferecendo apoio estrutural, materiais, melhorias. Cada ação tinha um custo visível. Menos tempo para o trabalho, mais questionamentos dos sócios, mais distanciamento emocional em casa. Nada vinha sem sacrifício. A mulher das meninas começou a compreender que o reencontro não havia sido apenas casual. Ainda assim, evitava confrontos. Preferia observar, sentir, entender antes de agir. Seu maior medo não era a verdade em si, mas o impacto que ela poderia ter na vida das filhas. O conflito interno do milionário se intensificava. Entre o dever com o presente e a responsabilidade com o passado, sentia-se dividido. Em momentos de solidão, reconhecia o medo de falhar, de machucar, de não ser suficiente. Pela primeira vez, sentia-se pequeno diante de algo que não podia controlar totalmente. A cidade seguia seu ritmo. O bairro simples ganhava pequenas melhorias. O escritório continuava funcionando. A casa elegante permanecia impecável. Mas por dentro, as estruturas começavam a se mover. O que antes era silêncio confortável transformava-se em espera tensa. Nada ainda havia sido declarado. Nenhuma verdade havia sido pronunciada em voz alta. Mesmo assim, todos sentiam que algo importante se aproximava. O caminho escolhido começava a exigir mais do que observação. Exigia decisões claras, palavras ditas, consequências assumidas. E, naquele ponto da história, ninguém sairia ileso das mudanças que estavam por vir. O envolvimento com a escola passou a ocupar um espaço inesperado na vida dele. Aquilo que começou como um gesto quase impulsivo ganhou contornos mais profundos a cada visita. Ele não aparecia com frequência exagerada, nem fazia questão de ser reconhecido, mas estava presente o suficiente para que sua figura se tornasse familiar. Cumprimentava funcionários, escutava relatos, observava as crianças circulando pelos corredores com naturalidade. Cada detalhe reforçava uma sensação que ele já não conseguia negar.
O cheiro de tinta fresca começou a se espalhar pelo prédio escolar depois que pequenos reparos foram iniciados. Salas antes desgastadas ganharam cores novas. Ventiladores quebrados foram substituídos. Materiais. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Simples, mas necessários, chegaram em caixas empilhadas no pátio. Tudo isso era resultado direto de sua iniciativa, mas ele fazia questão de manter distância do reconhecimento. Preferia observar à margem, como alguém que aprende antes de agir. A mulher das meninas percebia essas mudanças com gratidão, mas também com atenção redobrada. Não era comum alguém se envolver daquela forma sem esperar algo em troca. Ainda assim, o cuidado parecia genuíno. Ela observava o jeito respeitoso dele, a forma como tratava as crianças, o cuidado em não invadir espaços. Isso a confundia. Ao mesmo tempo em que despertava confiança, reacendia memórias que ela julgava adormecidas. Em casa, as meninas comentavam animadas sobre as melhorias. Falavam das paredes coloridas, dos novos livros, do ventilador que finalmente funcionava direito. A mãe sorria, feliz por vê-las empolgadas, mas sentia um aperto discreto no peito. Sabia que aquelas mudanças tinham um rosto, mesmo que ele não fosse mencionado diretamente. E sabia também que aquela presença não era aleatória. Enquanto isso, o relacionamento dele atravessava um período silenciosamente delicado. A mulher que aguardava o casamento adiado começava a perder a paciência com respostas vagas. Ela não levantava voz, não fazia acusações diretas, mas o olhar carregava perguntas sem resposta. O distanciamento emocional se tornava mais evidente nas pequenas coisas. Jantares mais rápidos, conversas interrompidas, noites em que cada um parecia perdido em seus próprios pensamentos. Ele percebia tudo, mas se sentia preso. Quanto mais se aproximava da verdade, mais difícil parecia explicar o que estava acontecendo. Não queria ferir, mas sabia que o silêncio também machucava. Em alguns momentos, pensava em desistir de tudo, voltar atrás, fingir que nada havia acontecido. Mas bastava lembrar das meninas correndo no pátio para entender que não conseguiria simplesmente apagar aquela realidade. Em uma tarde nublada, decidiu caminhar até a escola sem aviso prévio. O céu carregado trazia um vento fresco, levantando folhas secas pelo chão. Ele chegou no momento em que as crianças saíam mais cedo por conta de uma reunião pedagógica. Observou de longe, como vinha fazendo, mas algo naquele dia era diferente. Sentia que não poderia continuar apenas olhando. Ela surgiu com as meninas, segurando guarda-chuvas coloridos. O vento atrapalhava, e uma das crianças quase deixou o objeto escapar. Ele se aproximou por instinto, ajudou a segurar o guarda-chuva por alguns segundos, devolveu com cuidado. Os olhos se encontraram novamente, dessa vez por mais tempo. Não havia surpresa, apenas reconhecimento. Ela agradeceu com um aceno discreto. As meninas observaram curiosas, sem entender muito bem quem era aquele homem elegante em meio ao bairro simples. Ele sorriu de forma contida, sentindo o coração bater mais forte do que gostaria. Não disse nada além do necessário. Ainda não era o momento. Mas aquele breve contato foi suficiente para mudar algo. O muro invisível entre eles começava a apresentar fissuras. Nos dias seguintes, ele passou a refletir mais profundamente sobre suas responsabilidades. Não apenas financeiras ou sociais, mas emocionais. Percebeu o quanto sempre evitara situações que exigiam a entrega real. O sucesso o havia ensinado a vencer, mas não a cuidar. Agora, diante de uma possibilidade tão concreta, sentia medo de não saber como agir. Decidiu buscar orientação de alguém em quem confiava, um profissional experiente que sempre o ajudara em decisões difíceis. Não entrou em detalhes, mas falou sobre escolhas do passado, consequências inesperadas, responsabilidades que surgem quando menos se espera. A conversa foi menos técnica do que ele imaginava. Ouviu mais perguntas do que respostas. Saiu dali com a certeza de que nenhuma decisão seria simples, mas todas exigiriam honestidade. A mulher das meninas também enfrentava seus próprios dilemas. À noite, depois que as filhas dormiam, sentava-se sozinha na sala, revendo mentalmente acontecimentos antigos. Lembrava-se de conversas interrompidas, de despedidas rápidas, de promessas não feitas. Não havia ressentimento aberto,
mas existia uma ferida antiga que nunca cicatrizara completamente. O reaparecimento dele trazia à tona sentimentos contraditórios, misto de cautela e curiosidade. Ela se perguntava se era justo manter as filhas afastadas de uma verdade que, mais cedo ou mais tarde, poderia emergir. Ao mesmo tempo, temia o impacto que isso teria na estabilidade emocional das meninas. O equilíbrio conquistado com tanto esforço poderia ser abalado. Essa preocupação a mantinha alerta, vigilante. No outro extremo da cidade, a mulher que aguardava o casamento adiado começou a se sentir excluída de uma parte importante da vida dele. Decidiu observar mais, perguntar menos, tentar entender por conta própria. Percebeu mudanças na rotina, horários diferentes, compromissos inesperados. A sensação de estar sendo deixada de fora a machucava profundamente. Ainda assim, ela lutava contra o impulso de exigir explicações imediatas, acreditando que a pressão poderia afastá-lo ainda mais. O milionário começou a sentir o peso de viver entre dois mundos. De um lado, a vida confortável, planejada, socialmente aceita. Do outro, uma realidade simples, intensa, cheia de responsabilidades emocionais que ele jamais havia enfrentado. Nenhum dos dois caminhos era fácil de abandonar. Cada escolha exigia renúncias claras. Em um fim de semana, ele organizou uma ação comunitária na escola. Nada grandioso, apenas um mutirão para organizar a biblioteca e o pátio. Participou ativamente, arregaçando as mangas, carregando caixas, limpando prateleiras. Sujou as mãos, algo raro em sua rotina. As crianças observavam curiosas aquele homem diferente, que não parecia incomodado em ajudar. As meninas participaram, ajudando a separar livros. Ele as observou de perto pela primeira vez por um período mais longo. O jeito concentrado, a cooperação entre elas, a naturalidade com que dividiam tarefas. Algo nele se desarmou completamente. Sentiu um nó na garganta, precisou se afastar por alguns minutos para recuperar o controle. Ela percebeu. Observou de longe, entendendo que algo profundo acontecia ali. Aproximou-se, agradeceu novamente pelo apoio à escola. A conversa foi breve, educada, mas carregada de significado. Ambos sabiam que estavam se aproximando de um ponto sem retorno. Ao voltar para casa naquele dia, ele sentiu um cansaço diferente. Não físico, mas emocional. Sentou-se sozinho na varanda, observando o céu escurecer. Pela primeira vez, permitiu-se admitir em voz baixa que tinha medo. Medo de errar, de machucar pessoas, de não estar à altura do que aquela situação exigia. Mas também sentia algo novo, uma vontade genuína de fazer o certo, mesmo sem garantias. Dentro da casa, a mulher que aguardava o casamento percebeu a mudança. Viu o olhar distante, a expressão carregada. Aproximou-se, sentou ao lado dele, segurou sua mão. Não disse nada. O gesto simples trouxe um alívio momentâneo, mas também aumentou o peso da decisão que se aproximava. O tempo seguia avançando. As conexões se tornavam mais densas. O silêncio, antes tolerável, começava a se tornar insustentável. As escolhas adiadas exigiriam posicionamento. E, naquele momento da história, todos sentiam que a verdade estava cada vez mais próxima de vir à tona, trazendo consigo transformações profundas e inevitáveis. O silêncio já não era apenas um espaço vazio entre palavras não ditas. Tornará-se um peso concreto, presente em cada ambiente por onde ele passava. No escritório, nos corredores da escola, dentro de casa. O milionário sentia que estava vivendo em camadas, cada uma exigindo uma versão diferente de si mesmo. Manter esse equilíbrio começava a cobrar um preço alto demais. Naquela semana, ele passou a dormir pouco. As madrugadas se alongavam em pensamentos repetitivos, lembranças reorganizadas à força, perguntas sem resposta clara. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente cansado, não pelo excesso de trabalho, mas pela ausência de decisões definitivas. A sensação de estar empurrando a própria vida com a barriga o incomodava profundamente. No trabalho, erros pequenos começaram a surgir. Nada grave, mas o suficiente para chamar sua atenção. Um contrato revisado 2 vezes, uma reunião esquecida, um compromisso remarcado de última hora. Os sócios notaram. Perguntaram se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas sabia que aquela resposta já não convencia nem a si mesmo. Em casa, o clima estava cada vez mais frágil. A mulher que aguardava o casamento adiado mantinha a postura firme,
mas os olhos denunciavam cansaço emocional. Ela não cobrava, não acusava, mas a distância entre eles era evidente. O toque havia se tornado raro, os diálogos mais curtos. Ainda havia carinho, mas agora misturado com insegurança. Em uma noite particularmente silenciosa, ela decidiu falar. Sentou-se à mesa depois do jantar, respirou fundo e perguntou, com calma, se ele ainda tinha certeza do futuro que haviam planejado juntos. Não foi uma cobrança direta, mas uma pergunta honesta, carregada de vulnerabilidade. Ele demorou a responder. Olhou para as próprias mãos, sentiu o peso daquela confiança depositada nele. Disse que estava confuso, que precisava ser sincero consigo mesmo antes de ser com ela. Admitiu que o passado havia ressurgido de uma forma que ele não esperava e que isso estava mexendo com tudo. Não entrou em detalhes, mas deixou claro que não era apenas uma fase passageira. Ela ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando falou, disse que precisava de verdades, mesmo que doessem, porque viver na dúvida estava sendo mais difícil do que enfrentar qualquer realidade. Essa conversa marcou algo irreversível. Não houve discussão, nem lágrimas exageradas, mas ambos entenderam que estavam em um ponto delicado. Ela pediu tempo para pensar. Ele respeitou. Dormiram em quartos separados naquela noite, não por raiva, mas por necessidade de espaço. Do outro lado da cidade, a mulher das meninas também sentia o peso das mudanças. A presença dele, ainda que discreta, tornará-se constante o suficiente para gerar comentários. Algumas mães comentavam sobre o apoio inesperado à escola, outras levantavam hipóteses. Ela evitava alimentar qualquer conversa, mantendo a postura reservada que sempre adotará. Ainda assim, por dentro, sentia-se cada vez mais pressionada a tomar uma posição. As meninas começavam a fazer perguntas simples, mas cheias de significado. Comentavam sobre o homem que ajudava na escola, diziam que ele era educado, que parecia gostar de crianças. Uma delas chegou a perguntar por que ele sempre parecia olhar para elas de um jeito diferente. A mãe sorriu, desconversou, mas sentiu o coração apertar. Sabia que aquele tipo de curiosidade só aumentaria. Em uma tarde quente, enquanto caminhavam juntas para casa, a mulher decidiu parar em uma praça para que as meninas brincassem um pouco. Sentou-se em um banco, observando-as correr, sentindo o vento leve no rosto. Pouco depois, ele apareceu. Não foi coincidência planejada, mas também não foi acaso completo. Ambos já sabiam dos horários, dos trajetos. O encontro era inevitável. Ele se aproximou com cautela. Cumprimentou-as com um sorriso contido, perguntou se podia sentar. Ela assentiu. As meninas continuaram brincando, alheias à tensão silenciosa entre os adultos. Por alguns minutos, falaram sobre assuntos neutros. O calor, a escola, as melhorias recentes. Palavras simples, mas carregadas de significado. Em determinado momento, ele respirou fundo e disse que precisava conversar. Não ali, não naquele instante, mas em breve. Disse que devia isso a ela. O tom era sério, respeitoso. Ela ouviu, sentiu o impacto daquelas palavras. Sabia que aquele pedido carregava algo grande. Respondeu que também sentia que aquela conversa não poderia mais ser adiada, mas deixou claro que qualquer decisão deveria considerar, acima de tudo, o bem-estar das meninas. Eles se despediram sem prolongar. Mas algo havia mudado. O acordo silencioso de evitar o assunto fora quebrado. Naquela noite, ele voltou para casa com a mente pesada. Sentou-se sozinho na sala escura, refletindo sobre tudo que estava em jogo. Pela primeira vez, começou a aceitar que não conseguiria manter todas as partes da vida intactas. Algumas escolhas exigiriam perdas. O medo de machucar pessoas que se importavam com ele era real, mas o medo de continuar fugindo era ainda maior. Decidiu, então, tomar uma atitude concreta. Procurou um profissional especializado, alguém que pudesse orientá-lo em decisões familiares complexas, não com frieza jurídica, mas com responsabilidade humana. Queria entender possibilidades, deveres, caminhos possíveis. Não para impor nada, mas para se preparar para assumir o que fosse necessário. Essa iniciativa trouxe um misto de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente agir. Ansiedade por saber que, a partir dali, não haveria mais espaço para fingimentos. Cada passo dado tornava o caminho mais definido. A mulher que aguardava o casamento percebeu a mudança. Notou a seriedade, os compromissos novos, o olhar decidido.
Sentiu um misto de tristeza e respeito. Entendeu que ele estava enfrentando algo importante. Mesmo magoada, começou a considerar a possibilidade de que amar também significava saber recuar quando necessário. Enquanto isso, a mãe das meninas passou a preparar o terreno emocional dentro de casa. Conversava mais com as filhas, reforçava a importância da honestidade, da família, do cuidado. Não dizia nada diretamente, mas criava um ambiente de segurança. Sabia que, em breve, perguntas mais difíceis surgiriam. Os dias seguintes foram marcados por uma espera silenciosa. Nenhuma revelação abrupta, nenhum confronto explosivo. Apenas a sensação crescente de que algo profundo estava prestes a acontecer. O ambiente ao redor parecia acompanhar essa mudança. O bairro ganhava mais vida com pequenas melhorias, a escola se tornava mais acolhedora, a casa elegante parecia grande demais para um homem cheio de dúvidas. Ele sentia-se vulnerável como nunca. Reconhecia limitações, medos, falhas do passado. Mas também começava a sentir algo novo, uma responsabilidade que não vinha acompanhada de obrigação, e sim de escolha. Pela primeira vez, entendia que assumir não era perder liberdade, mas redefini-la. Quando a semana chegou ao fim, ele sabia que o próximo passo não poderia mais ser adiado. A conversa prometida precisava acontecer. Não como um choque, mas como um processo honesto, cuidadoso, humano. Nada seria simples, mas tudo precisava ser verdadeiro. E assim, enquanto a cidade seguia seu ritmo habitual, 3 vidas se preparavam, cada uma à sua maneira, para um momento que mudaria definitivamente o rumo de todas elas. A manhã nasceu diferente, como se o ar estivesse mais denso e o tempo tivesse diminuído o passo. Ele acordou antes do despertador, com a sensação clara de que não podia mais adiar nada. Não havia mais espaço para empurrar decisões para depois. O corpo sentia antes da mente aquilo que precisava ser feito. Levantou-se em silêncio, caminhou pela casa ampla e percebeu o quanto aquele lugar parecia vazio, apesar do luxo, apesar de tudo que havia conquistado. Enquanto tomava café, pensou nas escolhas feitas ao longo da vida, em como sempre acreditou que controle e planejamento eram suficientes para evitar surpresas. Agora entendia que algumas verdades não pedem permissão para voltar. Elas simplesmente atravessam a rua, aparecem no meio do caminho e obrigam a vida a frear bruscamente. No trabalho, tentou manter a rotina. Reuniões, decisões, números. Tudo funcionava como sempre, mas ele não estava inteiro ali. Em determinado momento, fechou a porta da sala e ficou alguns minutos olhando pela janela. A cidade seguia viva, indiferente aos conflitos internos de quem a observava do alto. Aquela distância o incomodou. Pela primeira vez, desejou estar mais perto do chão, mais perto do que realmente importava. No início da tarde, tomou uma decisão que vinha sendo amadurecida em silêncio. Mandou uma mensagem simples, pedindo um encontro. Não explicou o motivo, não se justificou. Apenas pediu que conversassem com calma. A resposta veio algumas horas depois, breve, concordando com o encontro, mas deixando claro que seria uma conversa séria. Ele sabia disso. Era exatamente o que precisava. Do outro lado da cidade, a mulher que aguardava respostas também sentia o peso da espera. Passará dias tentando manter a normalidade, mas tudo parecia suspenso. Ao receber a mensagem, o coração acelerou. Não por esperança, mas por necessidade de encerramento. Precisava saber onde estava pisando. Preparou-se para o encontro com um misto de dignidade e tristeza, decidida a ouvir até o fim, qualquer que fosse a verdade. No início da noite, encontrarão-se em um local neutro, longe de olhares conhecidos. Sentaram-se frente a frente, separados apenas por uma mesa pequena. O silêncio inicial não era constrangedor, mas carregado. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. Começou falando de si, das dúvidas, da confusão que havia se instalado. Não tentou minimizar nada, não procurou justificativas fáceis. Falou com honestidade, reconhecendo que o passado não resolvido tinha retornado de forma definitiva. Disse que havia descoberto algo que mudava tudo, que exigia responsabilidade, presença, verdade. Não entrou em detalhes que não fossem necessários, mas deixou claro que não se tratava apenas de sentimentos antigos, e sim de algo que envolveria toda a sua vida dali em diante. Admitiu que não poderia seguir com um casamento baseado em incertezas, que ela merecia alguém inteiro, sem sombras escondidas. Ela ouviu em silêncio, com os olhos marejados, mas postura firme.
Quando falou, foi direta. Disse que doía, que se sentia enganada não por mentira, mas por omissão. Ainda assim, reconhecia a coragem daquela conversa. Preferia uma verdade difícil a uma promessa vazia. Com a voz embargada, afirmou que o amava, mas que não poderia competir com o passado que agora exigia o futuro. A despedida foi respeitosa, marcada por um abraço contido e lágrimas silenciosas. Não houve acusações, nem cenas dramáticas. Apenas o reconhecimento de que alguns amores não sobrevivem às verdades que chegam tarde demais. Ao sair, ele sentiu um vazio imediato, mas também um alívio estranho. Pela primeira vez, não estava fugindo. Na mesma noite, caminhou sozinho pelas ruas, sem destino definido. Precisava sentir o chão, o movimento das pessoas, a vida real acontecendo ao redor. Pensou nas meninas, na forma como haviam entrado em sua existência sem aviso. Pensou na mãe delas, na força silenciosa que sempre demonstrara. Percebeu que aquela história não pedia pressa, mas também não aceitava mais adiamentos. Nos dias seguintes, passou a estar mais presente. Não apenas com recursos financeiros ou soluções práticas, mas com tempo. Acompanhou atividades simples, participou de reuniões escolares, ouviu mais do que falava. Aos poucos, as pessoas começaram a associar sua presença não apenas ao poder, mas ao cuidado. Isso o transformava por dentro. As meninas, cada vez mais à vontade, passaram a interagir com naturalidade. Não havia consciência do impacto real daquela aproximação, apenas a sensação de segurança que ele transmitia. Ele, por sua vez, sentia algo que nunca experimentara. Uma conexão que não vinha de obrigações sociais, mas de reconhecimento profundo. Cada sorriso, cada pergunta inocente, parecia encaixar algo que sempre estivera fora do lugar. A mãe observava tudo com atenção. Ainda mantinha reservas, não por desconfiança, mas por proteção. Sabia que qualquer passo em falso poderia confundir as meninas. Mesmo assim, reconhecia a mudança nele. Não era mais o homem distante de antes, nem o milionário cercado de certezas. Havia humildade em seus gestos, respeito em suas palavras. Em uma conversa tranquila, longe das crianças, ela percebeu que ele estava pronto para assumir verdades maiores. Ele falou sobre responsabilidades, sobre erros do passado, sobre o desejo de fazer diferente. Não pediu nada em troca, não fez promessas grandiosas. Apenas disse que queria estar presente de forma verdadeira, respeitando o tempo e os limites de todos. Essa postura tocou profundamente. Pela primeira vez, permitiu-se enxergar não apenas o homem que a vida havia afastado, mas o homem que ele estava se tornando. Ainda havia medo, ainda havia cautela, mas também havia esperança, mesmo que silenciosa. A rotina começou a se reorganizar. Ele ajustou compromissos, reduziu viagens desnecessárias, priorizou o que antes parecia secundário. Descobriu que o tempo, quando bem usado, rendia mais do que qualquer investimento financeiro. A casa grande, antes vazia, começou a perder importância. Lugares simples passaram a fazer mais sentido. Internamente, ele lidava com culpas e arrependimentos. Questionava-se sobre o tempo perdido, sobre escolhas feitas sem perceber as consequências. Mas também aprendia a não se punir eternamente. Entendia que o passado não podia ser reescrito, apenas ressignificado a partir das atitudes do presente. Em determinado dia, ao observar as meninas dormindo durante uma soneca da tarde, sentiu uma emoção forte, difícil de nomear. Não era apenas carinho. Era responsabilidade, pertencimento, compromisso. Algo definitivo havia se instalado em seu coração. Não por imposição, mas por escolha consciente. Ao sair daquela casa, caminhou com passos firmes, mesmo sabendo que o caminho à frente ainda teria desafios. Não havia garantias, não havia finais escritos antecipadamente. Mas havia verdade. E isso, naquele momento, era tudo o que ele precisava para seguir. O tempo começou a assumir outra textura. Os dias já não pareciam correr apressados como antes, nem pesados como nos primeiros momentos de conflito. Havia um ritmo novo se formando, construído com cuidado, atenção e escolhas conscientes. Ele passou a acordar com um propósito que não vinha da agenda cheia, mas da necessidade de estar presente onde realmente fazia diferença. As manhãs agora tinham cheiro de café simples, feito sem pressa, e sons que não pertenciam ao silêncio solitário da casa grande. Mesmo quando não dormia no mesmo endereço das meninas,
Pensava nelas ao acordar. A mente, antes tomada por contratos e números, começava o dia imaginando desenhos espalhados pela mesa, perguntas curiosas e risadas inesperadas. Essa mudança interna não era imediata nem confortável, mas era real. No trabalho, as pessoas começaram a notar. O milionário sempre fora respeitado, até temido, pela postura firme e distante. Agora, havia algo diferente no olhar. Menos rigidez, mais humanidade. Em reuniões importantes, passou a ouvir com mais paciência. Delegava mais, confiava mais. Não porque estivesse menos exigente, mas porque compreendia que controle absoluto não garantia estabilidade emocional. Essa mudança teve consequências. Alguns parceiros estranharam, testaram limites. Ele enfrentou obstáculos práticos, decisões que exigiam presença física em locais distantes justamente quando havia se comprometido a estar perto das meninas. Cada escolha vinha acompanhada de um custo. Ao recusar uma viagem estratégica, perdeu uma oportunidade financeira importante. Ao priorizar uma reunião escolar, precisou remarcar compromissos que afetaram prazos. Ainda assim, não recuou. Pela primeira vez, escolhia conscientemente perder algo para ganhar outra coisa. A mãe das meninas observava tudo com cautela silenciosa. Ela não se deixava levar apenas por boas intenções. Carregava consigo anos de responsabilidade solitária, noites mal dormidas, decisões tomadas sem apoio. Para ela, promessas só tinham valor quando acompanhadas de constância. E ele estava sendo constante. Não perfeito, mas presente. Em uma tarde chuvosa, ficaram mais tempo conversando enquanto as meninas brincavam no quarto. A chuva caía fina, constante, criando um som quase hipnótico. Ele falou sobre a infância difícil, sobre como havia aprendido cedo a não depender de ninguém. Admitiu que o sucesso havia sido, por muito tempo, uma forma de proteção. Um escudo contra sentimentos que não sabia lidar. Reconhecer isso em voz alta foi um momento de vulnerabilidade que o deixou exposto, mas também aliviado. Ela ouviu sem interromper. Quando falou, contou sobre o período em que descobriu a gravidez, sobre o medo, sobre a escolha de seguir em frente sem criar expectativas que pudessem ferir. Disse que nunca buscou benefícios, apenas dignidade. Suas palavras não eram acusatórias, mas firmes. Ele entendeu que aquela história precisava ser construída com cuidado, sem atalhos emocionais. As meninas, alheias às complexidades adultas, começaram a demonstrar vínculos naturais. Procuravam por ele para mostrar desenhos, pedir ajuda com tarefas simples, contar histórias desconexas. Cada pequeno gesto reforçava um laço que crescia sem imposição. Ele aprendia a responder com delicadeza, respeitando o espaço, sem tentar ocupar um lugar que ainda estava sendo construído. Em determinado fim de semana, decidiu convidá-las para um passeio simples. Nada de luxo excessivo. Um parque conhecido da cidade, com árvores antigas, vendedores de pipoca e famílias comuns espalhadas pelo gramado. O cheiro de milho estourando, o som distante de um músico de rua, o riso das crianças correndo. Tudo aquilo parecia novo para ele. Caminhar sem pressa, sentar no banco de madeira, observar o movimento. Sentiu-se parte da cidade de um jeito que nunca havia experimentado. Durante o passeio, enfrentou um obstáculo inesperado. Alguém o reconheceu, comentou em voz alta sobre sua vida pessoal. O comentário não foi agressivo, mas invasivo. Ele percebeu o olhar curioso das pessoas ao redor e sentiu um incômodo profundo. Pela primeira vez, o peso da exposição não recaía apenas sobre ele, mas sobre as meninas. Tomou uma decisão rápida. Conduziu o grupo para um local mais tranquilo, protegendo o momento. Aquilo reforçou sua consciência sobre os limites entre vida pública e privada. À noite, refletiu sobre isso. Entendeu que teria que aprender a proteger não apenas seu patrimônio, mas as pessoas que agora faziam parte de sua vida. Esse aprendizado exigia ajustes, inclusive na forma como lidava com a imprensa e com antigos conhecidos. Começou a estabelecer limites mais claros, recusando convites sociais que antes aceitava automaticamente. Enquanto isso, a mulher que havia sido sua noiva seguia seu próprio processo de reconstrução. Não estava mais presente fisicamente, mas ainda existia como memória e aprendizado. Ele respeitava a dor causada e não buscava justificativas. Esse respeito silencioso também fazia parte de sua transformação. Não apagava o passado, mas assumia suas consequências. A mãe das meninas passou a permitir pequenos avanços.
Um almoço em família, uma conversa mais longa, uma confiança que crescia devagar. Ainda havia receios, principalmente em relação à estabilidade emocional dele. Ela precisava ter certeza de que aquilo não era apenas uma fase. Ele compreendia e aceitava. Não pressionava, não exigia reconhecimento imediato. Em um momento íntimo, sozinho em casa, ele sentiu o peso do cansaço emocional. Sentou-se no sofá, com a luz baixa, e permitiu-se chorar em silêncio. Não era tristeza pura, nem alegria completa. Era o impacto de finalmente sentir tudo ao mesmo tempo. Esse momento de fragilidade o ensinou que força não estava em não sentir, mas em continuar apesar de sentir. Os meses avançavam, e o cenário ao redor também mudava. A cidade parecia mais viva, mais próxima. Ele passou a circular por lugares simples, a perceber detalhes antes ignorados. O ambiente externo refletia sua mudança interna. Menos pressa, mais atenção. Em uma conversa decisiva, ele trouxe documentos, exames, informações que havia organizado com antecedência. Tudo havia sido preparado ao longo dos meses, de forma responsável e transparente. Não houve surpresa naquele momento, apenas confirmação. A verdade estava ali, sólida, sem espaço para dúvidas. A forma cuidadosa como apresentou tudo demonstrava respeito e compromisso. Essa atitude teve impacto profundo. A mãe das meninas sentiu que podia, finalmente, respirar um pouco mais tranquila. Não porque todos os problemas estavam resolvidos, mas porque havia clareza. As regras daquele novo universo estavam sendo estabelecidas com consistência. Nada de decisões impulsivas, nada de promessas vazias. Ele sabia que ainda havia um caminho longo, que reconciliações não eram automáticas, que vínculos se fortaleciam com o tempo. Mas também sabia que estava no lugar certo, fazendo o que precisava ser feito. Cada pequena vitória vinha acompanhada de um sacrifício, mas também de um aprendizado. Ao deitar naquela noite, pensou no futuro sem tentar controlá-lo. Pela primeira vez, não buscava garantias absolutas. Aceitava a construção diária, o esforço contínuo, a imperfeição do processo. E isso, paradoxalmente, lhe dava uma sensação de paz que nenhum sucesso financeiro havia proporcionado. O início daquele mês trouxe um clima diferente, quase como uma transição silenciosa entre o que havia sido e o que começava a se formar. As manhãs estavam mais claras, o calor se tornava constante e a cidade parecia respirar com mais intensidade. Para ele, esse período marcava algo simbólico. Não era apenas uma mudança de estação, mas a consolidação de escolhas feitas com esforço e consciência. A rotina já não era improvisada. Havia horários definidos, compromissos ajustados e prioridades claras. Ele havia reorganizado a agenda profissional para que as manhãs fossem mais leves e as tardes menos extensas. Não foi fácil. Houve resistência interna e externa. Pessoas acostumadas com sua disponibilidade total questionaram, insinuaram que ele estava perdendo o foco. Ele ouviu, ponderou, mas manteve a decisão. Entendia agora que foco não era ausência de vida pessoal, e sim equilíbrio. As meninas passaram a fazer parte de sua semana de forma constante. Dias fixos, combinados com antecedência, sem surpresas. Essa previsibilidade foi essencial para criar segurança. Ele fazia questão de cumprir horários, mesmo quando o trânsito se tornava caótico ou reuniões se estendiam além do esperado. Chegar atrasado uma única vez gerava um incômodo profundo, não por cobrança externa, mas por respeito ao vínculo que estava sendo construído. Em uma dessas tardes, ajudou com tarefas escolares simples. Sentou-se à mesa, observando a concentração delas, o jeito como seguravam o lápis, as perguntas feitas com curiosidade genuína. Cada explicação exigia paciência, algo que ele vinha aprendendo lentamente. Ao perceber que não sabia responder tudo, riu de si mesmo e buscou aprender junto. Esse gesto simples criou uma conexão inesperada. Não era o milionário que resolvia tudo, mas um adulto disposto a aprender. A mãe das meninas observava à distância, mantendo-se presente, mas menos vigilante. Começava a confiar não apenas nas atitudes, mas na constância. Ainda havia conversas difíceis, especialmente sobre o futuro. Ela precisava entender como aquele novo arranjo afetaria a vida delas a longo prazo. Ele respondia com honestidade, sem prometer o que não poderia cumprir. Essa postura transparente era um alicerce importante. Enquanto isso, surgiram desafios externos. Comentários, olhares curiosos,
especulações. Algumas pessoas tentavam se aproximar por interesse, outras julgavam sem conhecer. Ele precisou estabelecer limites claros. Reduziu exposições desnecessárias, protegeu a privacidade das meninas e foi firme ao recusar convites que colocassem aquela nova estrutura em risco. Cada limite imposto custava alguma relação antiga, mas fortalecia o que estava sendo construído. Em um momento específico, enfrentou um dilema profissional importante. Um projeto de grande visibilidade exigia dedicação total por algumas semanas, incluindo viagens frequentes. A proposta era tentadora e alinhada com tudo que havia construído ao longo da carreira. No entanto, coincidia com um período delicado das meninas, marcado por mudanças escolares e adaptação emocional. Ele passou dias refletindo, pesando prós e contras, sentindo o peso da escolha. Decidiu negociar, propôs ajustes, delegou responsabilidades, abriu mão de protagonismo. O projeto seguiu, mas sem sua presença constante. Financeiramente, não foi a melhor decisão. Em termos de imagem, também não. Ainda assim, ao acompanhar de perto a adaptação das meninas, percebeu que havia feito a escolha certa. Essa vitória silenciosa tinha um custo alto, mas um valor incalculável. Em uma conversa sincera, ele compartilhou essa decisão com a mãe delas. Não como busca por reconhecimento, mas como forma de dividir a realidade. Ela ouviu atentamente e, pela primeira vez, expressou gratidão de forma aberta. Não exagerada, não emocionalmente carregada, mas verdadeira. Esse momento marcou uma mudança importante na relação entre eles. Havia respeito mútuo, confiança em crescimento e um entendimento mais profundo das responsabilidades envolvidas. As meninas também passaram a demonstrar mudanças. Estavam mais tranquilas, mais seguras. O comportamento refletia a estabilidade emocional que começavam a sentir. Pequenos gestos, como esperar por ele em determinados dias ou contar histórias da escola com entusiasmo, mostravam que o vínculo estava se fortalecendo de forma natural. Em um fim de tarde, enquanto caminhavam por uma praça do bairro, ele percebeu o quanto aquele cenário simples havia se tornado significativo. O som distante de crianças brincando, o cheiro de comida de rua, o céu tingido de tons alaranjados. Tudo parecia mais intenso. Ele sentiu uma gratidão silenciosa, acompanhada de um leve medo. Sabia que nada era garantido, que relações exigiam manutenção constante. Esse medo levou a um momento de introspecção profunda. Em casa, sozinho, revisitou decisões antigas, erros cometidos, oportunidades perdidas. Não para se culpar, mas para compreender padrões. Reconheceu que por muito tempo confundiu sucesso com isolamento emocional. Agora, aprender a se abrir exigia coragem diária. A mãe das meninas também vivia seu próprio processo interno. Apesar da confiança crescente, ainda carregava receios. Temia mudanças bruscas, promessas que poderiam se desfazer com o tempo. Em uma conversa longa, expôs esses medos com franqueza. Ele ouviu sem interromper, aceitando cada palavra. Respondeu não com garantias absolutas, mas com planos concretos e atitudes já em prática. Isso fez diferença. As semanas avançaram, trazendo pequenas conquistas. Um jantar tranquilo, uma conversa leve, um sorriso compartilhado sem tensão. Cada vitória vinha acompanhada de um esforço consciente. Nada acontecia por acaso. Tudo era construído com cuidado, respeito e tempo. Em determinado dia, houve uma reunião escolar importante. Ele participou ativamente, ouvindo orientações, fazendo perguntas, demonstrando interesse genuíno. Ao sair, sentiu um orgulho discreto. Não por estar ali, mas por ter chegado até ali. Aquilo representava um compromisso real, não apenas simbólico. O ambiente ao redor continuava mudando. A cidade parecia menos hostil, mais familiar. Ele passou a reconhecer rostos, a ser reconhecido não apenas pelo status, mas pela presença. Essa transformação externa refletia a interna. O homem distante dava lugar a alguém mais acessível, mais atento. Ao final daquele período, ele percebeu que havia alcançado algo que antes parecia impossível. Não uma resolução definitiva, mas uma estabilidade emocional construída com esforço. Ainda havia desafios à frente, conversas a serem feitas, decisões a serem tomadas. Mas agora existia uma base sólida. Naquela noite, ao se despedir das meninas, sentiu algo diferente. Não era ansiedade, nem dúvida. Era confiança.
Confiança no caminho escolhido, nas relações construídas, no esforço investido. Caminhou de volta para casa com passos tranquilos, consciente de que o futuro não precisava ser perfeito para ser verdadeiro. O último período daquele ano começou com uma sensação de fechamento e recomeço ao mesmo tempo. As manhãs traziam um sol mais firme, e as tardes se alongavam em cores quentes que pareciam anunciar algo bom. Ele sentia isso no corpo, na respiração mais leve, no jeito como o dia deixava de ser uma sequência de tarefas para se tornar um espaço de presença. Não havia mais pressa. Havia propósito. A rotina construída com esforço começava a mostrar frutos. As semanas estavam organizadas, os compromissos respeitados, os encontros mantidos. O trabalho seguia forte, ainda exigente, mas agora ocupava um lugar mais equilibrado. Ele aprenderá a dizer não sem culpa e a dizer sim com responsabilidade. Descobriu que o verdadeiro poder estava em escolher com consciência. As meninas estavam diferentes. Mais seguras, mais falantes, mais confiantes. A escola ia bem, as amizades se fortaleciam, e o brilho nos olhos era evidente. Ele percebia isso nos detalhes, no jeito como elas contavam histórias simples do dia, no entusiasmo ao mostrar desenhos, na naturalidade com que o chamavam para participar de pequenas conquistas. Esses momentos tinham um valor imenso, construído com constância e cuidado. A mãe delas também havia mudado. O olhar antes sempre atento e defensivo agora carregava mais tranquilidade. Não porque todos os medos haviam desaparecido, mas porque a confiança havia sido conquistada com atitudes repetidas ao longo do tempo. Ela já não sentia que precisava proteger tudo sozinha. Havia parceria, diálogo e respeito. Essa mudança não foi repentina. Foi resultado de meses de observação silenciosa e conversas honestas. Em uma tarde especial, decidiram conversar sobre o futuro de forma mais concreta. Sentaram-se à mesa, sem pressa, com papéis organizados, calendários abertos e ideias claras. Não era uma conversa romântica, mas profundamente significativa. Falaram sobre responsabilidades, limites, expectativas e cuidados. Cada ponto era tratado com seriedade, sem promessas vazias. Ao final, sentiram algo raro. Segurança. Não uma segurança imposta, mas construída. Ele assumiu compromissos claros. Ajustes definitivos na agenda, presença contínua, participação ativa. Tudo isso já vinha sendo feito, mas agora ganhava forma concreta. Não havia mais espaço para ambiguidades. Essa clareza trouxe alívio. Para todos. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos rituais. Almoço simples, passeios curtos, noites tranquilas. Nada extravagante. O valor estava justamente na simplicidade. Ele percebia como aquelas experiências, antes invisíveis em sua vida, agora eram essenciais. O cheiro da comida feita em casa, o som de risadas espontâneas, o silêncio confortável após um dia cheio. Tudo isso formava um novo conceito de sucesso. Em determinado fim de semana, organizaram um encontro familiar discreto. Nada de grandes eventos, apenas pessoas próximas, um ambiente acolhedor e a intenção de celebrar o que havia sido construído. O espaço escolhido refletia essa nova fase. Aconchegante, iluminado pela luz natural, com música suave ao fundo. Ele observava tudo com um sorriso contido, sentindo o coração aquecido. Durante esse encontro, houve um momento que o marcou profundamente. As meninas, em um gesto simples e espontâneo, o incluíram em uma brincadeira como se ele sempre tivesse estado ali. Não havia hesitação, nem estranhamento. Apenas naturalidade. Aquilo confirmou algo que ele já sentia, mas ainda não havia admitido plenamente. Ele fazia parte. Não por obrigação, não por status, mas por vínculo real. A mãe delas percebeu o impacto daquele momento. O olhar dele se encheu de emoção, e ela entendeu que aquele homem havia atravessado um caminho difícil para chegar até ali. Um caminho feito de renúncias, escolhas difíceis e aprendizado constante. Aproximou-se, sem palavras, compartilhou aquele instante. Não foi necessário dizer nada. O silêncio dizia tudo. O trabalho continuava exigindo decisões importantes. Houve novos projetos, novos desafios e oportunidades tentadoras. Ele aprendeu a lidar com isso de forma diferente. Planejava melhor, envolvia pessoas de confiança, dividia responsabilidades. Essa nova postura trouxe resultados positivos.
A equipe se sentia mais valorizada, os processos mais eficientes. Ele descobriu que liderança também podia ser humana. Em um momento de introspecção, percebeu o quanto havia mudado. O homem que um dia acreditou que controle era sinônimo de segurança agora entendia que flexibilidade era força. Que sentir não era fraqueza. Que estar presente exigia coragem. Essa consciência trouxe uma paz profunda. A relação com a mulher que havia sido sua noiva já não carregava peso. Havia sido transformada em aprendizado e respeito. Cada um seguirá seu caminho, sem ressentimentos. Ele honrava aquela história por ter ensinado algo importante sobre escolhas e consequências. Esse encerramento saudável fazia parte do equilíbrio que agora vivia. As mudanças no ambiente refletiam tudo isso. A casa antes silenciosa ganhou vida. Não pelo excesso de pessoas, mas pela energia diferente. Espaços foram adaptados, objetos simples ganharam significado. Cada canto parecia contar uma história nova, construída com cuidado. Em uma noite tranquila, sentado na varanda, ele observava o céu e sentia o vento leve. Pensava no caminho percorrido, nas dificuldades enfrentadas, nas decisões tomadas com medo e coragem. Reconhecia que nada havia sido fácil. Cada vitória tinha custado algo. Tempo, dinheiro, orgulho. Mas cada sacrifício havia valido a pena. A mãe das meninas sentou-se ao seu lado. Conversaram sobre o cotidiano, sobre planos simples, sobre o futuro sem grandes projeções. Essa conversa representava algo importante. Não havia ansiedade. Apenas presença. Essa maturidade emocional era resultado de tudo que haviam vivido. As meninas apareceram pouco depois, trazendo risadas e perguntas curiosas. Sentaram-se perto, compartilhando aquele momento. Ele sentiu um nó na garganta, uma emoção profunda e serena. Não era euforia. Era pertencimento. Algo sólido, construído passo a passo. Com o passar dos dias, novas tradições começaram a surgir. Pequenos hábitos que davam sentido à rotina. Ele percebeu que essas tradições eram um verdadeiro legado que estava construindo. Mais valiosas do que qualquer patrimônio. Em um gesto simbólico, decidiu fazer um ajuste definitivo em sua vida profissional. Reduziu compromissos que já não faziam sentido, investiu em projetos alinhados com seus valores atuais. Essa decisão teve impacto financeiro, mas trouxe coerência. Ele sentia que finalmente vivia de acordo com quem havia se tornado. O final daquele ciclo foi marcado por um momento de celebração íntima. Nada grandioso, mas profundamente significativo. Reunidos, olharam para trás e reconheceram o quanto haviam crescido. Não como uma família perfeita, mas como pessoas dispostas a aprender juntas. Ele sentiu gratidão. Pela segunda chance, pelas verdades que surgiram no momento certo, pela coragem de enfrentar o inesperado. Entendeu que a vida não se organiza sozinha. Ela responde às escolhas feitas com honestidade. Ao se deitar naquela noite, com o coração tranquilo, ele não fez promessas grandiosas ao futuro. Apenas decidiu continuar fazendo o que vinha fazendo. Estar presente. Ouvir. Escolher com consciência. Amar com responsabilidade. O dia seguinte nasceu calmo. A luz entrou suave pela janela, trazendo a certeza de que o caminho escolhido era o certo. Não porque era fácil, mas porque era verdadeiro. Ele levantou-se com um sorriso sereno, pronto para viver o que viesse, sabendo que agora não caminhava mais sozinho. Fim. Chegou até o fim? Então escreve passado nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.